Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita incrível de um jantar, mas também funciona bem de almoço, muito nutritivo, super interessante, muito barato, rende muito para toda a família e é um jantar ou um almoço que você pode até preparar com antecedência e já deixar pronto na geladeira só para servir, então é ótimo para os finais de semana também. E o melhor de tudo, sem manteiga, sem farinha de trigo, você não vai querer perder. Fica aí até o final. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui tem vídeo novo todos os dias. Você vai adorar com certeza. Se você conhece alguém que gosta dessas receitas baratas, rápidas e saudáveis, acima de tudo, compartilhe esse vídeo, vamos juntos você ampliar essa corrente do bem. Quero te lembrar que os ingredientes vão estar aqui embaixo na descrição. Vou colocar também links falando mais dos benefícios dos alimentos que eu vou usar aqui. Se eu já tiver gravado o vídeo, provavelmente vão ter vários links ali embaixo para você. E também vou colocar uma playlist com mais receitas nesse estilo que eu sei que você gosta. Vamos começar então. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma massa. Vamos bater aqui. Eu tô usando isso, que é o meu liquidificador, que eu faço muito para suco. Se você quiser usar o seu liquidificador em casa normal, super pode fazer com mix, ele pode fazer com a mão. É porque eu acho que assim a massa fica mais lisinha. Eu vou colocar aqui então 2 ovos. Quero te falar que eu tô te dando aqui uma proporção dessa receita. Você pode fazer mais ou pode fazer menos, de acordo com quantas pessoas vão consumir. Eu vou te falar quantas dessas eu usei para fazer a minha no final. Eu tenho aqui o leite, use o leite que você está acostumado a utilizar na sua casa, e tenho aqui a tapioca mesmo, a goma de tapioca que a gente usa para fazer tapioca na nossa casa. Vamos colocar aqui. Se você quiser colocar um pouquinho de sal aqui, pode ser. Eu acho que não precisa nesse momento, mas fica ao seu critério. E vamos bater isso aqui um pouquinho, 2 segundinhos, já vai bater para misturar. E aí agora, vou botar isso pra cá, minha frigideira já tava aquecendo um pouquinho. E aí eu vou pegar esse nosso preparado, eu untei ela um pouquinho com azeite, tá? Só pra vocês saberem, ela já é antiaderente, mas eu quis untar só pra garantir que não vai grudar. E a gente despeja um pouquinho dessa massa aqui e vamos fazer como se fosse uma crepioca mesmo. E aí a gente vai fazendo assim até cobrir toda a partezinha dela aqui. Vamos esperar ela cozinhar, ela vai começar a soltar as bordinhas aqui. A gente vira e vai fazendo aqui, espera aí. Quando vocês começarem a ver que tá soltando assim das beiradinhas e já não tá mais brilhante no meio, tá na hora que dá pra virar. Se você tiver feito super fininha e você olhar e ver que já tá super cozida, como é o caso da minha aqui, dependendo, nem precisa virar. Mas eu vou virar aqui só pra vocês verem que, olha, é super fácil, ela vira numa boa e pode deixar ela mais douradinha, se você quiser, enfim. Um detalhe que eu tenho que te falar é que essa receita que eu passei pra você, com os 2 ovos, vão render mais ou menos uns 5 crepes, só pra você ter uma ideia. Vai depender da finura que você fizer, né, mais fininho, mais grossinho. Eu gosto deles mais fininhos que com mais delicados. Mas se você quiser mais fofinho, pode fazer também. Eu vou fazendo outros aqui e já volto para te mostrar o passo a passo, como a gente vai fazer para incrementar eles. Já fiz as panquequinhas aqui, vamos fazer o recheio para elas. Você viu que eu fiz mais que uma receita aqui? Na sua casa você faz de acordo com a quantidade que você quiser. Lembrando que a receita que eu passei antes para você dos 2 ovos rendem mais ou menos 5, e aí de acordo com o tamanho da sua família, você vai fazer aí. Eu tenho aqui então ricota fresca, se você só tiver ricota seca pode ser, se você quiser usar o cottage pode ser, ou o queijo da sua preferência. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando do queijo, se engorda ou emagrece, diferentes tipos de queijo, você pode assistir também, vou deixar lá embaixo na descrição. Eu tenho aqui o espinafre que eu cozinhei em água fervendo com um pouquinho de sal e depois eu espremi com a mão para ele ficar mais sequinho. Vamos misturar aqui então nesse nosso recheio. Deixa eu mexer com isso aqui para não fazer muito barulho para vocês. Tenho aqui sal e pimenta do reino mesmo. Vou colocar uma cebolinha porque eu adoro. Sem contar que a cebolinha é super rica em vitamina C. E quanto mais a gente usa essas ervas frescas e secas, menos sal a gente usa, né? E eu tô usando aqui também o gergelim para acrescentar um pouco de fibra, de vitamina E, enfim, compostos legais. Vamos dar uma misturada nisso tudo aqui. Deixa eu misturar isso aqui com um garfo, que vai ficar melhor. É só incorporar mesmo.
Então vamos organizar isso aqui. Já dei uma organizadinha para ficar mais fácil. Peguei uma massinha desse meu crepe, botei aqui. E agora a gente vai rechear com esse nosso recheio de espinafre. Não precisa lotar muito de recheio, tá, gente? Porque senão fica mais difícil para você organizar. E aí você enrola mesmo e bota sempre a partezinha para baixo. Se você quiser fazer vários desses assim e botar numa assadeira, tranquilo. Se você quiser servir exatamente assim também, parar por aqui, se for mais prático para você, é uma ótima opção. Só que eu vou fazer de uma forma mais bonita, mais incrementada, porque a gente também come com os olhos, né? E de repente para um almoço de domingo, enfim, pode ser uma boa também. Então, vamos botar um pouquinho mais de espinafre aqui. Você vê que na outra vez eu comecei pelo meio, dessa vez eu comecei pela ponta, não tem problema nenhum. Vê o que você acha mais fácil. O mais importante mesmo é que a pontinha fique sempre para baixo, para garantir que ele não vai desenrolar. Eu vou fazendo os outros aqui e já volto para minha montagem especial. Então, já adiantei algumas para você. Vamos começar a montagem. Essa minha forma é de 20 centímetros que eu tenho aqui. E eu já untei com um pouquinho de azeite. Vamos começar porque, como eu te falei, se você quiser pegar essas panquequinhas, colocar numa assadeira, botar um molhinho de tomate por cima, vai ficar ótimo. Mas vamos fazer uma apresentação mais bonita. Eu tenho ela aqui. Vamos fazer um rolinho assim nela. Vamos enrolar como se fosse um caracolzinho aqui. Deixa ela aqui no centro. E aí a gente já vem com outra e bota assim e vamos enrolando. Eu vou te falar no final quantas deram, tá bom? Pra esse tamanho de assadeira. Conforme você vai enrolando assim, ó, uma vai segurando a outra e não tem perigo de soltar. Então é importante que você faça antes os seus crepezinhos para depois não ficar mais frouxo, né? Não ficar desmontando tudo. Vamos botar a cobertura dessa delícia aqui. Só queria mostrar pra vocês como ficou depois dela montada. Se você achar que é muito intimidante fazer isso, que não vai dar jeito, faz que nem eu falei. Faz ela compridinha, bota uma do lado da outra, que nem a gente faz panqueca, que o resultado vai ser igual em termos de sabor. Vai mudar a apresentação, mas faz o que você se sentir mais confortável na sua casa, que é o mais importante. Vamos fazer uma cobertura pra ela aqui, então. Vou botar ela aqui e vou misturar um pouquinho de leite com ovo só, na verdade. Eu ia falar ovos, mas é umzinho só. E um pouquinho de sal, né? Porque pra dar uma temperadinha. A gente dá uma batidinha nisso aqui. E vamos botar por cima a nossa cobertura. Se você precisar, você pode dar uma ajeitadinha assim, para cobrir ele todo e levar ao forno. Essa parte é opcional, você pode botar a cobertura que você quiser, com o molho que você quiser. Eu tô fazendo essa cobertura aqui e vou botar um pouquinho de queijo para dar uma gratinadinha. Lembra que o queijo acrescenta valor calórico, como eu te falei, então dependendo do seu objetivo, se for para emagrecimento, você pode substituir essa cobertura, de repente, por um molho de tomate caseiro, botar mais um pouquinho de ricota e pronto. Agora vamos levar ela no forno para gratinar, mais ou menos a 200 graus. Vou te falar na volta outras opções de recheio que você pode fazer e o tempo que ficou lá no meu forno. Espera aí. Olha que lindo que ficou, gente. E o cheiro tá incrível. Quando começarem a vender câmera que passa cheiro, eu vou comprar pra vocês, porque vocês têm que cheirar essas coisas. Faz em casa, porque você vai cheirar na sua casa. Faz com o recheio que você mais gostar. Dá pra fazer com outros legumes, dá pra fazer com frango desfiado, recheado com atum, carne moída, com o que a sua imaginação mandar. Vou cortar um pedaço agora pra você ver como ficou por dentro. Pera aí. Olha que coisa mais linda, gente. O cheiro tá incrível. Faz na sua casa. Se você preferir fazer um do lado do outro, faz do jeito que você conseguir. O mais importante é ser nutritivo, barato, rápido e saboroso, claro, que é o que a gente sempre quer. Me conta aqui embaixo qual recheio você vai botar e qual nome você sugere para essa minha torta de crepe. Como é que você vai dar o nome? Um bolo de crepe? Vamos pensar no nome juntos aí, que eu quero saber a sua opinião. Dá a sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar dessa receita. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. E se inscreve no canal se você não for por aqui. Aqui temos de novo todos os dias boa forma, saúde e nutrição. E essas receitas incríveis, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. E agora eu vou comer um pedacinho
dessa minha receita que tá maravilhosa. Hum.